sou filho de padre com mineiro, nasci no Rio de Janeiro, né? Nasci ali em São Gonçalo e, graças a Deus, temos envolvido com missões esses últimos 30 anos da minha vida, até mais um pouquinho, porque a minha igreja ali, sobre a Deus do Mutuá, né, mandou o primeiro casal de missionário para a China há 35 anos atrás, né? O Olímpio e a Claudileia foram meus mentores de missões. Depois apareceu aqui em São Gonçalo, Niterói, pastor Valdemar de Carvalho, ele é da missão Kairos, é uma missão interdenominacional, trabalha mais de 38 denominações diferentes. Por causa de 1%, nós não vamos jogar 99% fora, né? A gente tem que fazer missões com parceria e vamos, porque se alguém está morrendo afogado, irmão, você joga uma boia, ele não vai querer essa boia vermelha, amarela, ele quer se agarrar, ele quer se salvar, né? E nós temos muita coisa em comum que nos une mais do que outra coisa que Satanás tenta fazer, não a unidade da igreja. Então, essa missão começou há 30 anos atrás. Eu fiz o primeiro treinamento de correspondência, era 6 meses, agora online, e 3 meses e agora 4 meses em São Paulo. Quem quer ir para o campo missionário. Formou 800 missionários nesses 30 anos, e desses 800, hoje temos 160 em 23 países. A gente abre igreja e entrega para os nacionais. É esse o objetivo. Não fica a placa, a denominação lá, Assembleia de Deus, Batista, Comunidade Livre. Não, é a Igreja de Cristo, né? É a Igreja de Cristo. Então é essa unidade. Então eu fiz esse treinamento, é um treinamento básico, é 4 meses lá em São Paulo, é acordar às 6 da manhã todo dia, fazer devocional, lavar banheiro, caminhar, cuidar de galinha, e tem uma sopa também lá, tradicional sopa de cabeça de galinha que eles dão lá. Aqui você come olhando para a comida, lá a comida que olha para você. Mas é só um testezinho para saber se o cabra aguenta um pouquinho, a gente dá umas, e trabalha muito não a parte teológica, porque a gente crê que o candidato já está bem preparado para a sua igreja, então a gente dá muita aula missiológica, que é para evitar um choque cultural, para ver se a pessoa tem caráter, porque às vezes nem o pastor conhece a ovelha direito. O pastor está aqui, vai para casa, a ovelha vai para casa, e lá a gente fica 4 meses dormindo junto, comendo junto, e a gente se conhece um pouquinho melhor e aflora algumas velho eu, né? Que está entranhado na gente, alguns pecados. Tem psicólogo que trata, que tenta resolver, se aguenta pressão, se aguenta trabalhar em equipe, se vai aguentar trabalhar na nação, para a igreja enviar missionário com uma certa segurança. Mesmo assim, ainda escapa alguma coisa, mas até na equipe de Jesus escapou um lá, né? Jesus com os 12 ainda infiltrou o Judas lá, que quase que estragou tudo, mas mesmo assim Deus estava no controle de tudo. Deus permite certos joios no meio do trigo, que não pode arrancar, né? Senão vai estragar, como diz a parábola. Então eu fiz esse treinamento, mas há 22 anos atrás eu fiz com a minha esposa e fomos para a África. Então eu estou lá há 20 anos na África, servindo a Deus lá. Eu gostaria de falar um pouquinho de missões para os irmãos. Na verdade, os irmãos já estão careca de saber o que é missões, né? Creio que não vou acrescentar mais nada, vamos dizer, teológico aqui, porque os irmãos já sabem tudo da responsabilidade. Eu visitei a sala ali, já tirei foto na sala para levar para as outras igrejas que eu for. Falou, pinta isso aqui também na sala, olha isso aqui, é histórico, a viagem missionária de Paulo, tudo, né? Então eu já me empolgo com missões dessa forma. Então eu vim para o Brasil e hoje eu estou atendendo as igrejas, mobilizando no Brasil, né? Então eu pego o livro, levo o livro para a igreja ter consciência missionária,
Talvez você já tenha todos os livros que já estão ali, mas sempre tem um novo convertido, que está começando agora, que pode ler um livro desses aqui, como o do Oswald Smith, custa R$15, um livro desse aqui, e esse homem aqui quis ir para o campo missionário, mas nunca conseguiu, adoecia, voltava. Ele falou, então ele entendeu que ele era para ficar aqui, enviando missionário para fora. A igreja dele enviou 800 missionários. Aleluia. Então é um homem que você vê qualquer livro de Oswald Smith, mesmo se for como engraxar sapato. Se é que Oswald Smith pode comprar, que é missionário, entendeu? Então eu li o livro dele, me inspirei muito a fazer, inclusive o Edson de Queiroz também se inspirou muito no livro do Oswald Smith, escreveu esse aqui, Igreja Local e Missões. Como mobilizar uma igreja para fazer missões, né? Como o pastor falou aqui, essa igreja está aí se levantando, né? Mas daqui a 50 anos, como é que vai estar o tamanho dessa igreja aqui? Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que é que Deus tem para cá? Né? Então Deus tem muitos planos aqui, e se vamos continuar nessa pegada missionária aí, eu creio que Deus vai abençoar mais ainda. Então esse livro aqui orienta. Eu, por exemplo, li isso aqui, fui líder de missão da minha igreja, enviamos 7 missionários, eu fazia tudo por missões, camisetas, almoço aquilo, locadora, e me virava em tudo, e os irmãos passavam perto de mim, pastor Joãozinho, eu não paguei o carnê esse mês não. Eu nem falava nada, só a minha presença, os irmãos já tremiam um pouquinho quando estava sem contribuir com missões. Para os irmãos terem uma ideia, até no meu convite de casamento eu botei, faça missões. Então, indo para entrar na igreja, missionário, para sair, eu sou meio, eu tenho um apelido, né? Eu tenho 3 apelidos, um era rato de igreja, só apelido fera, o outro é piolho de conferência missionária, né? Deus tocou, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, como Deus me despertou para missões, e eu queria tudo que é culto de missões, tudo que é conferência, comprar tudo que é livro, eu queria me envolver com missões, e o meu sonho era participar do Comiban. O Comiban é um congresso de missões que tem de 10 em 10 anos, né? Que tem marcado as nossas gerações, e eu nunca tinha ido, eu estava na África, o Comiban retrasado, me ligaram lá da Espanha para a África e falou, pastor Joãozinho, a gente quer trazer o senhor aqui no Comiban, convidar o senhor para ir no Comiban aqui na Espanha. Eu falei, eu estou meio duro aqui. Não, a gente vai pagar a tua passagem para você vir aqui e ministrar aqui para a gente. Lá na África faz um pouquinho de calor lá, né? O pessoal está lá, Joãozinho, quantos graus faz aí? Eu falei, 15 graus mais ou menos por aí. Ah, mas é frio. Não, irmão, é 15 graus abaixo do inferno. Né? E lá para Granada, me convidando para ir de graça pagar. Aí eu falei com eles, espera aí que eu vou ver minha agenda primeiro. Eu sei que eu fui no Comiban, participei, foi uma bênção para mim. Eu falei, Jesus, já posso morrer em paz. Pior de conferência, já foi no Comiban, é uma bênção. Mas depois eu descobri, irmão, que tinha um congresso de missões que é de 100 em 100 anos, gente. Teve 1800. Depois, 1910, em Edimburgo, onde nós vimos as fotos. Você botar no Google aí, você vai ver as fotos lá, os caras de paletó, chapéu, questionando há 100 e poucos anos atrás se enviar missionário aqui para o Brasil, para a América Latina, para a África, para a Índia, para os países do Sul, porque o avivamento estava lá na Europa, nos países do Norte, né? Então estava aquele questionamento todo, e a igreja do Japão, em Tóquio, quis fazer um congresso de missões 100 anos depois de Edimburgo, para não deixar morrer essa tradição de fazer congresso de missões de 100 em 100 anos, e fizeram lá no Japão. Adivinha quem estava lá no Japão? Pior de conferência missionária, Joãozinho. Olha para o Japão. Eu falei, meu Deus, se eu não for nesse congresso esse ano, dessa vez, não sei se vai dar para ir para o próximo. E Deus realizou o sonho meu, né? Eu fui numa oração aqui, em Niterói, em Mansara, um dia que tem aqui, eles olham por missões aqui, e eu falei lá, a irmã lá chegou, uma irmã já idosa, eu falei, irmã, olha por mim, que eu quero ir no congresso de missões lá no Japão, mas não tem nada, não tem dinheiro não. Ela falou, no final do culto, a irmãzinha veio para mim, pensei que ela queria ir para o campo missionário, cabecinha branca.
A gente está com uma ajuda aqui para você ir lá para o Japão, o Congresso de Missões lá, irmão. Ela pagou minha passagem para o Japão. Peguei no pinga-pinga, né? 6 aviões para ir, 6 para voltar. Mas fui, né? Passei por uma porção de país para chegar lá no Japão. Cheguei lá, participei do Congresso de Missões de 100 em 100 anos, gente. Aí quando acabou, eu já me inscrevi para o próximo. O ruim desse congresso, gente, que ninguém nunca participou de 2. Quando ele lê a ata lá, não tem ninguém para confirmar. Mas eu vi aonde precisava de missões, quais países, onde não mais necessidade. Antigamente falava-se muito de janela 1040, né? Aqueles religiões ali e tal, e eu aprendi isso tudo e tal. Mas daqui a 100 anos, não sei se eu vou o próximo congresso que vai ter, eu acho que vou estar lá com Isaac, Abraão e Jacó, lá em cima, né, fazendo um balanço, se Jesus não voltar até lá. E daqui a 100 anos, como é que está a igreja livre aqui, a comunidade, hein? Será que vai fechar? Será que vocês vão enviar muito missionário daqui a 100 anos? Fechar não fecha não? Olha a irmã ali, cabecinha branca, ela falou, não vai fechar não. Não sei nem se o pastor vai estar aqui daqui a 100 anos. Será que ele vai estar? O neto deve estar aqui. Mas vai ter também o registro, né? As fotos desse tempo aqui, dessa geração, a história de como vocês começaram com o sacrifício, a visão missionária que vocês tiveram, vai estar tudo registrado, irmão. Mais do que registrado aqui, é registrado lá no céu. Aleluia. E teve uma geração que passou aqui e amava missões. Então, a gente, estou falando dos livros. Esse aqui é Atrevi Chamar de Palha, é uma muçulmana que comparou a Bíblia com o Corão e aceitou Jesus como Salvador. Ela perdeu a riqueza dela, era muito rica, status na sociedade, saiu do país, mas ela conheceu Deus como Pai. Aleluia. Esse aqui é Recado para Ganhadores de Alma, fininho, escrito 200 anos atrás. Tento ler de joelho pedindo perdão a Deus. Né? Crente que não faz nada, você tem ideia, ele chama de chuchu na cerca. Não serve para nada, né? Então, isso escrito 200 anos atrás, é uma bênção este livro. Esse aqui, O Escravo de Deus, é uma foto mesmo dele. O missionário da nossa missão fez a biografia dele. Ele era libanês, homem-bomba. O projeto, o colete dele falhou quando ele ia se arrebentar. Depois ele quis sair da célula terrorista. Ameaçaram a ele, a família, ele fugiu para o Líbano, veio para a Colômbia, se envolveu com droga, foi para o Paraguai, fugido também, quase morto, se meteu lá com o Moamba lá, veio para o Brasil, chegou no Brasil, aceitou Jesus como Salvador. Então, ele tem um testemunho muito lindo de que Deus salva também muçulmano. Né? E o pessoal está preocupado, está vindo muito muçulmano, não sei o que, invadir aqui o Brasil. Não, Deus mandou a gente evangelizar eles. Já que a gente não vai, Deus está trazendo eles para cá. Né? Deus tem suas estratégias. Né? Não é para ter medo, não, é para se preparar. Tem livros ali sobre o islamismo, como ganhar muçulmano para Jesus. É Deus. Imagina se você estivesse fugindo lá da Líbia, correndo e ir num país onde tem tanta igreja que fala de Jesus, né? Então Deus tem seus planos. Esse aqui é o Fator Melquisedeque, é um best-seller que todas as pessoas, é melhor do que qualquer seriado da Globo, qualquer filme, é um filme que faz a gente chorar e faz a gente ficar agarrado nessa leitura. E tem vários outros ali, eu tenho Por Essa Cruz Te Matarei também, eu chorei muito vendo esse livro. Se você puder comprar, se não, um dia você se envolve com missões, compra. E tem outro aqui, Culturas e Costumes, né? Para não pagar mico em outra cultura, sempre tem alguma coisa. Eu paguei muito mico lá na África, né? Porque lá na África eles andam de mão dada, os africanos, né? É costume disso deles também. Então eu ficava às vezes na rua andando com aquele negão do meu lado, nós dois andando, às vezes a carne na cintura também, aquele carinho dele, né? E eu ficava olhando, ver se tem alguma câmera escondida, para não sair com as pilãozinhos lá, andando de mão dada lá, né? Porque hoje em dia está assim no Brasil, está feio, né? Então, uma vez eu estava evangelizando um africano lá
Eu fiquei quase 15 anos sem luz lá na África, trabalhando lá, para os irmãos terem uma ideia. E nós, obrigado, pastor. E nós estávamos evangelizando um africano, e na minha sala, uma vela acesa, que não tinha luz, nós dois no sofá, aquele clean. Daqui a pouco eu estava com a mão no sofá, ele põe a mão dele em cima da minha. Irmão, eu gelei todinho. Eu falei, o que esse negão quer comigo aqui? A gente pensou, né? Mas ele não ficou satisfeito, ele foi no meu dedinho e começou a fazer cosquinha. Aí eu falei, isso não é de Deus não. Falei, você quer beber água? Ele quer. E fui lá, peguei, acendi mais umas 3 velas, sentei lá do outro lado. Depois eu vi que não tem nada a ver, é costume, cultura que eles estão acostumados a fazer. Outro sinal feio que aqui, lá não é, foi uma irmãzinha velhinha que nós ganhamos para Jesus, né? E ela foi dar testemunho, e ela fez um sinal feio que me chocou, né? Falou, irmão, eu estou muito alegre com Jesus. Eu falei, meu Deus, a tia pirou, né? E ela falou, pastor Joãozinho, uma bênção. Falei, meu Deus, depois eu descobri que isso lá na África não tem nada a ver com palavrão. Estou gravando aí não, né? Corta. Não, estou brincando. Mas eu estou tentando libertar. Eu estou tão à vontade que eu estou até... Estou em casa. Ele falou que eu posso ficar em casa, então eu estou em casa, né? E era isso, era a intensidade, né? E eles falam, faz esse sinal, por exemplo, aqui tem uma bênção hoje, né? Então, eles fazem isso, uma mensagem muito boa, e meus filhos nasceram lá, meus 3 filhos, e eles acostumaram a fazer isso também. E um dos meus filhos vieram aqui no Brasil, na minha igreja ali grande, com luz, porque lá na África, aquela coisa toda, meu filho, papai, que igreja grande. Eu falei, Daniel, não faça isso aqui. O pastor vai cortar nosso sustento aqui. Não pode fazer isso, né? Então é costumes e cultura, tem mais de 25 títulos de livro ali, como criar filho, de filho missionário. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou com um projeto também, porque hoje eu estou responsável de África. Eu estou aqui 2 anos, já fui lá 2 vezes. Depois que eu vim para cá, para pastorear os missionários, são 20 missionários em 6 países, e eu vou lá sempre e rodo todos os países, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Senegal, Egito e Moçambique. Até esqueci, eu também esqueci porque eu peguei 12 malárias, de vez em quando eu esqueço um pouquinho as coisas assim, mas eu estou indo lá pastoreando, e eu sou pastor também de 160 missionários no campo, né, em 23 países. Então eu estou aqui, mas meu zap não para, estou resolvendo situações. Mês passado eu estava no México, né, fazendo uma programação. Depois Deus fez uma coisa lá, e a gente está aprendendo e crendo na vontade permissiva e soberana de Deus. 2 missionários nossos morreram lá na minha frente, lá no México. Agora tive que trazer o corpo dele de um para cá, o outro era mexicano. Mas eu estou dando esse apoio, esse suporte a missões pelo mundo afora. Olha que Deus está fazendo um período de conferência missionária, e graças a Deus estou nisso. Mas eu estou vendo muito, nós temos 3 casais lá em São Paulo que estão com as malas prontas, esperando ir para o campo e não tem recurso. Um tem só R$1.500, ele precisa de $1.000, $1.200, tem uma filha, um casal de venezuelanos que estão lá. Eu estou tentando levantar recursos para eles ir. Eles já fizeram os 4 meses de treinamento, querem voltar. A missionária venezuelana trabalhou comigo lá na África, solteira, casou na Venezuela. A Venezuela está um caos, né? Estão fazendo um café lá, eles fazem um café, os vizinhos lá pedem a borra do café para os missionários. Eles fazem ainda 2, 3, 4 vezes o mesmo pó de café, para os irmãos terem uma ideia. A situação, fica numa fila do pão, tem que chegar lá 5, 6 da manhã, às vezes fica 4 horas na fila e não consegue comprar pão, não tem medicamento, está uma coisa assim terrível, terrível. Nós temos uma equipe lá, nós temos um trabalho lá, mas tem esse casal que quer ir para a África, mas não tem recurso. Então eu estou atrás de igreja que faz isso. E outros projetos, que eu estou lidando com muitos projetos, mas não tem recurso. E eu preguei recentemente ali
em Espírito Santo. Tem algum capixaba aqui? Não? Tem não, né? Mineiro tem? Mineiro? Tem uma mineira ali que gosta de pão de queijo ali também ali, né? Então eu estava lá pregando e veio à frente o pastor e falou: quem tinha do campo vem aqui? O pastor Joãozinho pregou, quem quer ir? Aí levantou um engenheiro agrônomo lá, com 3 filhos, carro zero, bem posicionado, um emprego bem estabilizado na celulose lá de Aracruz. E ele veio à frente, pastor, até levou um susto. Você, um dizimista, com 3 filhos querendo ir para a África. Eu falei: não, o senhor mandou, eu vim. Mas eu pensei que ele não ia para o treinamento em São Paulo, mas ele pediu demissão do emprego, foi com os 3 filhos para São Paulo. Ele revolucionou o nosso treinamento. Não dá tempo de falar aqui, mas ele tratou. Agora estamos colhendo hortaliça. Ele fez um orquidário para vender orquídea lá. Ele falou: vamos, Joãozinho, preciso de uma chocadeira aqui para a gente fazer galinha aqui no treinamento. Fazer galinha não é interessante, né? Criar galinha aqui e tal. Comprando uma chocadeira, não tinha ovo galado, né? Pediu o pai dele lá de Minas para mandar, ele mandou pelo correio 70 ovos. Nem sabia que ovos vinha pelo correio. Irmão, nasceu os pintinhos todos, estão lá, mais de 150 galinhas agora, botando mais de 350 ovos por mês lá. E a gente está fazendo um rebuliço lá. E esse casal com 3 filhos foram, semana passada, foram para a África. Fizeram treinamento e foram. Agora o pastor dele precisava de $2.200 para levar ele. $2.200 hoje, está mais de R$8.000 por mês para manter eles lá. E o pastor teve uma ideia, pegou o café, falou para os irmãos: então, está em crise, ninguém tem recurso, a igreja está passando apertado, mas o Espírito Santo tem que dar uma saída. Então vamos vender café, vai no mercado, compra açúcar, farinha, arroz, mas não compra café, pega aqui na igreja, que eu vou pegar o café na fábrica e o dinheiro do café a gente vai manter esse missionário. Irmão, a igreja lá tem algumas congregações, hoje está vendendo 1.200 quilos de café. Eles estão arrecadando só de café, sem tirar dízimo, oferta, cantina, carnê, nada da igreja, só de café. Está entrando R$9.600. Aleluia. Então, esse casal com 3 filhos já foram para passagem, um carro, e está com sustento garantido, porque os irmãos estão fazendo esse projeto de café. Aí eu falei: Jesus, eu vou levar o café para o Rio de Janeiro, e eu vou levar o café para São Paulo. Eu estou lá em São Paulo, e falar às igrejas que não tem dinheiro, irmão, cada missionário é 250 quilos de café agora. Eu vou agora vender pó no Rio de Janeiro. Corta isso aí. É pó preto, atenção, né? Então eu estou fazendo isso. E Deus abriu porta porque o pastor está pegando na fábrica e está levando para Vitória. De Vitória até aqui, eu conheci um líder de missão da igreja de Vitória, que ele tem 40 caminhões que ele faz transporte da Ambev. Ele pega a cevada no porto de Espírito Santo e traz aqui para o Campo Grande, né, para a fábrica da Ambev. Ele falou: Joãozinho, quantos quilos de café você quiser, eu levo para o Rio para você de graça. Eu falei: está melhorando, está indo o pó aí, né? Então ele mandou 500 quilos, faz 15 dias atrás, já vendeu tudo nas igrejas aí. Eu já pedi mais 1 tonelada de café. O pessoal está me chamando de tudo. Onde você vai enfiar? Eu não sei. Eu sei, irmão, que tem um projeto, Deus vai fazer isso, a gente quer enviar missionário, né? Então está aqui o café, em São Paulo também já mandando 1 tonelada, mês passado. E eu já fui na empresa do café, pedi exclusividade para distribuir café aqui no Rio e em São Paulo, irmão. Talvez tenha que abrir uma empresa, não sei, porque tem que tirar nota se precisar. E eu não sei, se você tiver alguma ideia, algum contador, me fala, que eu também não sei nada. Eu sei que eu estou fazendo isso, quem sabe é uma estratégia para enviar missionário, porque eu que saio de lá, eu sei da necessidade que tem de $50
E esses missionários, tudo que aí, precisando de sustento, o que eu vou fazer? O dólar está ruim, o país está em crise, mas o céu não entra em crise. Então Deus tem que nos dar criatividade para fazer a obra de Deus. Não sei por que Deus trabalha com vermelho. Não sei por quê. Uma vez eu estava lá na África, na rua empoeirada, um calor danado depois da guerra. Eu estava com o Zé Dilson, foi um missionário que foi preso lá 6 meses lá. É daqui, da igreja aqui de Presbiteriana Betânia, né? E eu estive lá com ele, com a Marli e tudo. Uma vez nós andando a pé lá, passou uma patrol, irmão. Uma patrol, acho que era ímpio aqueles caras, com o ar-condicionado fechado, passou, jogou uma poeira na gente. Aí Zé Deus falou para mim: pastor, não esquenta não. Eu estava sem carro, sem nada, sem condições. Não esquenta não, Deus é dono do ouro e da prata. Eu falei: é verdade. Ele falou: mas o capeta tem uns trocadilhos também. Falei: você é doido, cara, o capeta tem uns trocadilhos também, né? E às vezes parece que o trocadilho do capeta, irmãos, é mais do que o ouro e a prata de Deus, né? Não sei aonde que está o ouro e a prata de Deus, né? Mas assim, a gente tem muitas ideias, muita estratégia para fazer a obra de Deus e não ficar reclamando da crise, e vamos tocando aí. Eu trouxe aqui a primeira amostra, é a amostra grátis. Depois que o cara vicia, irmão, aí a gente passa a cobrar, né? Eu trouxe para o pastor aí. Pastor, faz um cafezinho lá. Opa, aleluia! Então, de 1 tonelada, irmão, já tem 100 quilos aqui para a igreja. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Olha, e o café é de qualidade, o café é bom. Você não vai estar quase, é porque você vai ter que ir no mercado mesmo comprar. Então tem irmãos que pegam um pacote de 5 quilos, de 10 e leva para casa. Tem o vizinho, tem a sogra, né? Que gosta da sogra. Dá para a sogra um cafezinho para ela e tudo. E vai ser uma bênção, e a gente vai investir em missões dessa forma. Amém? Não, pastor, eu acho que é de Deus isso aí. Não, eu já posso ir embora. Já ganhei a noite aqui, já ganhei o dia de vir aqui. Mas é sério, eu estou fazendo uma coisa bem transparente e não sabe para onde vai dar isso. Mas vai ser para a glória do nome de Jesus. Amém? Então a gente está se envolvendo. E uma passagem que me veio à mente aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando eu chegar no céu, irmão, eu vou, claro, dar um abraço em Jesus, né? E ver nossos queridos lá, talvez minha mãe que está lá, e outros que já passaram para o Senhor, conversar com Paulo, sei lá, vai ter uma eternidade para a gente também, saber das histórias que a gente ouviu e não sabe os detalhes, né? E uma das que eu vou conversar lá vai ser Bartimeu. Eu vou conversar com Bartimeu. Mas Bartimeu, como é que foi aquele dia, né? Como é que foi? Me conta, quem era você? Quem era tua mãe? Você casou? Você teve filho? O que você fazia? A Bíblia não conta alguns detalhes, fala só que ele tinha 3 problemas graves, que era cego de nascença, né? Cego e consequentemente parece ele também cego físico e cego espiritual também, esses 2 problemas. E tinha um 3º problema, que ele era mendigo, ele dependia de favores, de oferta alheia. Então por isso que ele escolhia a entrada da cidade e ficava lá, pegar o ganha-pão dele, né? O dia a dia. Naquele tempo não tinha braille, né? Não é igual o cego de hoje em dia, que tem emprego, que tem condições, que tem apoio e suporte do governo. E Bartimeu ficava naquela situação lá em Lucas 18, né? 35, está lá, não vou ler para ganhar tempo. E Bartimeu estava lá naquela situação, e de repente ele vê um dia que acontece uma coisa diferente, porque o cego, tem cego que enxerga mais do que quem tem 2 olhos bons, sabia? Eles percebem, porque quando nós perdemos o sentido, gente, nós temos quanto sentido? 5, né? Então quando a gente perde um, os outros ficam mais aguçados, né? O tato fica mais sensível, a audição. Eu tinha um cego do lado da minha casa, aqui em São Gonçalo, o Jorge, o nome dele, e ele jogava dama com ele. A dama dele era casa funda e casa alta,
de madeira, né? Aqueles quadradinhos. As pedras é pedra redonda e pedra quadrada. Ele botava a mão em cima da dama e ele viu o meu jogo, o jogo dele, e a gente jogava. E uma vez eu estava perdendo o Jorge. Aí eu falei, eu vou roubar o Jorge. Ele não está vendo bem. Troquei de lugar uma peçazinha, né? Quando ele botou a mão, Joãozinho, seu ladrão. Voltou a peça. Eu falei, mas Jorge, como é que você descobriu, cara? E uma vez eu estava no ônibus, eu peguei ele no ônibus e falei, hoje eu pego o Jorge. Eu sempre quero pegar Jorge, né? Eu sentei do lado dele e apertei ele na janela do ônibus assim, apertei. Ele a princípio fez assim, aí botou a mão na minha cara, meu nariz, eu sei falar uma palavra. Ele foi no meu cangote. Joãozinho está querendo me enganar. Falei, João, você conhece até a minha catinga, rapaz, até o meu cheiro. Então a gente era muito amigo e ele tinha uma sensibilidade. Bartimeu também tinha uma sensibilidade muito grande, porque ele notou que tinha um problema lá, um alvoroço na cidade, tinha acontecendo alguma coisa. Ele foi para alguém e falou, olha, o que está acontecendo aqui em Jericó? Falou, não, Bartimeu, é Jesus que está passando aí. Então eu creio que acendeu uma esperança na vida dele de ter um encontro com Jesus, porque ele conhecia Jesus, porque chamou Jesus de filho de Davi. Ele sabia que Jesus era descendente de Davi, sabia que Jesus ressuscitava, curava, sabia que Jesus poderia dar um sofrimento, aleluia, aliviar o sofrimento que ele estava passando. Tinha esperança e ele pediu a alguém, por favor, alguém me leve até Jesus. Mas infelizmente ele foi discriminado. Mandaram ele calar a boca. Não tinha ninguém que ajudasse o cego. Ele estava atrapalhando, ele estava incomodando com aquele grito. Eu sei o que é ser discriminado um pouquinho, talvez nem tanto como o Jorge, mas eu sei o que é ser discriminado. Os irmãos viram como eu ando, irmão? Pisa no fundo, pisa no raso. Vai chutar e não chuta. Quando eu tinha 3 anos, minha mãe me levou numa farmácia aqui em São Gonçalo. Eu estava com bronquite. O bom daquela injeção, irmão, foi que eu nunca mais tive bronquite. Mas a minha mãe conta que eu comecei a chorar depois da injeção e não firmava mais. Correu comigo para o hospital de São Gonçalo. E o médico falou, dona Elza, a agulha pegou no nervo da perna do filho da senhora. Talvez seu filho nunca mais vai andar. Mas minha mãe era cristã e me entregou nas mãos de Jesus. E me consagrou a Jesus. É bom quando uma mãe consagra o seu filho para Deus. Aleluia. Às vezes tem umas intempéries. Às vezes os filhos podem até... Mas é entrega a Deus, honra. Aleluia. E eu cresci na igreja. E meu outro apelido... Quantos apelidos que eu tenho, irmão? Eu falei já 2, né? Eu falei 2, rápido igreja, primeiro conferência e terceiro, Joãozinho Perninha. Carinhosamente, né? E eu cresci dentro da igreja. Mas quando eu fui ficando mais jovenzinho, começou a entrar minhoca na minha cabeça. Sabe o que é entrar minhoca na cabeça? Né? Caí a ficha, eu falei, Jesus, e o diabo se aproveitava daquela minha depressão e falava comigo, você nunca vai dirigir, você nunca vai trabalhar, você nunca vai ser ninguém. E eu via os jovens, cada um com a namorada saindo da igreja, e Joãozinho Perninha, ó. Acho que ela vinha aqui assim também. Então eu estava deprimido, triste, e eu fui num culto como esse. Eu vi Deus usar um pregador, orou, e entrou um cara lá com 2 moletas, irmão, e Deus curou o cara. E eu estava lá na juventude, sentado lá, e falei, Deus, o cara entrou hoje, já foi curado. Eu só sou uma perninha. O cara entrou com 2 mãos, porque Deus pode curar uma perninha, pode ou não pode? Pode. Ele levantou Lázaro de 4 dias de morto, ele pode. E eu falei, Deus, cura minha perna, Senhor, ou então cura minha cabeça, porque às vezes o problema não está aqui dentro, não está no físico, não. Ninguém se aceita do jeito que é, né? Na África fala a pessoa grossa. Quem é grosso quer afinar. Quem é fino quer engrossar, né? Quem tem cabelo liso
quer rolar. Quem tem enrolado, quer alisar. É o nariz que não se aceita, né? Quem é careca, vai morrer careca. Desculpa aí, mãe. Mas ninguém se aceita do jeito que eu estava nessa. E aquele pregador depois foi para a igreja com um jovem e falou: olha, eu queria falar com um jovem aqui que eu estou sentindo de Deus para dar um recado. E contou para mim e falou: vem cá. E falou comigo: olha, você não entende porque Deus permitiu algo na tua vida, mas um dia você vai entender. Deus manda te dizer que Ele te aceita do jeito que você é. E Deus manda te dizer que Ele vai fazer de você um missionário. Aleluia. Irmãos, eu levantei daquele culto, daquela igreja, daquele dia. Saí de lá com a minha perninha, mas saí curado aqui dentro da minha cabeça. Aleluia. Eu creio na promessa de Deus. Eu falei: então Deus vai fazer de mim um missionário. Eu entrei no curso de teologia, irmão, porque você tem que se preparar. Amém? Se Deus chama hoje, não quer dizer que vai amanhã não, mas Deus tem um processo ainda na sua vida. Então eu fiz teologia, eu estudei inglês, entrei no CCAA que tinha antigamente, que fazia aquelas slides, aquela coisa. Fiz 5 anos de inglês, não aprendi nada. Mas fiz porque eu estava querendo ir para o campo missionário. Fiz 2 anos de espanhol e eu estava me preparando. Eu quero crer na promessa de Deus na minha vida. E tudo que Satanás falava que eu não ia ter, Deus foi me dando. Aleluia. Comprei um carro com 18 anos, em 10 vezes, Casa Bahia. Paguei. Eu trabalhei numa empresa, era encarregado de mais de 20 funcionários. O patrão falava: Joãozinho ganha mais, não é porque eu tenho pena da perninha dele, não. Dele não, é porque ele é trabalhador, ele é honesto. Aleluia. E Deus estava levantando minha autoestima também, irmãos. Então tudo Deus foi me dando, porque o problema muitas vezes está aqui, tem que ser resolvido aqui primeiro. E Deus trata porque Ele é nosso psicólogo. Aleluia. E Ele quer nos curar. Se você quer curar outros, você primeiro tem que ser curado. Você primeiro tem que ter saúde. Você primeiro tem que ter experiência com Deus. Então assim eu fui, até que eu ainda estava indo, né? Apareceu outras oportunidades aí, irmão, que eu falei: não, eu vou esperar no Senhor. Alguns amigos falaram: rapaz, por que você não pegou aquela menina, rapaz, um violão daquele? Eu falei: não, eu estou esperando no Senhor. Aleluia. Eu tenho uma promessa, eu quero ir para o campo missionário, eu quero andar reto no caminho de Deus, porque é difícil, irmão, porque às vezes você comete alguns pecados que, claro que Deus vai perdoar, mas vai impedir de você realizar algumas coisas lá na frente, como Salomão, como Davi, que queria construir o templo e ele não construiu porque ele cometeu adultério com Betsabá. Ele foi perdoado, mas às vezes atrapalha alguma coisa. Então eu queria manter e tal, no tempo certo eu casei. Aleluia. Satanás falou que eu não ia casar, eu casei. Satanás falou que eu não ia dirigir, eu comprei o Fusquinha. Olha o Joãozinho perninha lá, joga. Satanás, seu mentiroso. Olha o Joãozinho perninha dirigindo aqui. Irmãos, minha vida foi tomando outro rumo, né? Mas eu estava falando da discriminação do Bartimeu, porque eu já fui discriminado e tenho vergonha de ter esse problema físico, mas o que era uma desgraça, o problema, Deus transformou em bênção. Aleluia. Eu fui vendedor, rodava o estado do Rio, Espírito Santo, vendendo de ônibus e não pagava passagem por causa da minha perninha. Aleluia. Você vai atravessar uma rua, os carros param tudo para você, se botar a mãozinha assim, irmão. Melhor ainda. Eu lá na África, o país entrou em guerra, eu tive que pegar dinheiro no Senegal, passar pelo Gâmbia, passar por outros países com fronteira, com coisa. Eu, às vezes, por causa de guerra, não tinha banco no país, eu ia com 20, 25 mil dólares, igual político, amarrado na cintura, né? E para passar, ajuda esse aí, tadinho dele, passa, meu filho, passa. Nunca fui assaltado para a glória de Deus, até para dar folheto lá na África, os caras, os africanos, rapaz, esse cara vem lá do Brasil, o cara nem anda direito, está aqui com a gente, eu vou ouvir o que ele tem para falar para a gente. E começava a pregar e ganhava alma para Jesus, aleluia. Então, o problema que era meu defeito físico, Deus transformou em bênção. E Bartimeu
foi discriminado, mas ele também não se ficou ali deixando a oportunidade passar. E ele falou: vocês não vão me levar a Jesus, mas eu não sei, eu não posso caminhar até Jesus, mas eu tenho um gogó muito bom. Eu acho que o sentido da voz dele falou: eu vou gritar, porque eu sei que se Jesus passar, talvez eu vou continuar aqui o resto da vida. Ele sabia que se Herodes passasse, o máximo que Herodes podia dar umas moedinhas, ele comer alguma coisa e no outro dia voltar. Mas ele sabia que Jesus tinha mais do que umas moedinhas para dar para ele, aleluia. E ele não estava querendo deixar aquela oportunidade passar na vida dela, da vida dele. E ele falou: então eu vou gritar. Se você estivesse lá, o que você faria? Eu acho que eu ia gritar. Eu estou meio rouco hoje aqui, porque eu já falei demais e a garganta não está permitindo. Mas a Bíblia diz que Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E a Bíblia diz que quanto mais ele gritava, mais mandava ele calar a boca. Cala a boca, velho. Jesus, cala. Jesus, cala. Ô cego enjoado. Você não está atrapalhando. Ninguém parava, ninguém ajudava. Mas teve um que parou. Jesus parou. Que cena, né? Quem está chamando quem? Você não sabia que ele estava gritando, ele era onisciente, mas devia ser cômico. Quem está gritando? Não, é só um ceguinho, Senhor. Vamos tocando, nada, vai atrapalhando a agenda aqui, deixa ele para lá. Jesus: não, vai lá e traz o Bartimeu, traz o cego aqui. Agora imagina as pessoas que mandaram ele calar a boca e lá pegar ele. O que vocês querem? Vem cá. Jesus quer falar com você. Bartimeu deve ter falado: logo vi, se fosse vocês eu ia mofar aqui. Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente não faz, mas às vezes Ele vai lá e faz. Então a gente tem que obedecer mesmo, né? E aconteceu isso. Mas o que ele queria ilustrar? Que hoje há muitos cegos que estão sentados à beira do caminho mendigando. Há muitas pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. E quando você fala de missões, você fala desse amor, você fala dessas condições também. Eu comecei a me envolver com missões, para os irmãos terem uma ideia. Antes de ir para o campo, eu fazia jejum eu resolvi fazer jejum toda quinta-feira pelo mundo muçulmano. Depois que eu trabalhei no país, Senegal, com 99% de muçulmano, de mensal e tudo, faz 10 anos que eu faço o Ramadã, que é o jejum dos muçulmanos. Eu faço orando por eles. Eu faço 30 dias de jejum, de meia-noite até às 7 da noite do outro dia. Então você acostuma e você está usando uma ferramenta que Deus abençoa. Eu não vou falar disso agora, mas isso eu faço. E eu comecei a fazer jejum também. E uma vez eu estava saindo do curso de inglês ali, de São Gonçalo, do IBEU ali. Eu estava de jejum, já era 8 da noite, eu com a fome danada, querendo ir para casa. Estava jejuando com o muçulmano, fazendo inglês, querendo ir para o campo missionário, e veio um mendigo, um maltrapilho, com a binga de cigarro na boca, e falou: moço, me dá um trocado aí, aquele bafo de cachaça, e eu querendo ir embora, e eu falei: rapaz, não vou te dar dinheiro não, para você queimar meu dinheiro, para você beber cachaça, ainda mais eu sendo evangélico. Ele falou: você é crente? Eu falei: sim, sou. Ele falou: moço, me ajuda. Jogou a binga do cigarro, apagou. O nome dele é Isaías. Ele estava todo maltrapilho. Ele falou: moço, me ajuda. Eu saí de casa, deixei minha esposa e 2 filhos, e todo dia às 6 horas da tarde eu tenho que colocar um copo de cachaça na boca, depois do primeiro, o segundo, o terceiro, e eu não consigo sair da rua. Moço, me ajuda. Eu falei: rapaz, eu não posso te ajudar muito, mas eu gostaria de orar por você. O que eu posso fazer aqui? Você quer oração? E ele consentiu, e eu fui orar por ele. E esse negócio de 6 horas da tarde, hora da Ave Maria, e cachaça, eu falei: deve ter algum demônio aí que faz esse cara beber cachaça aí. E eu fui, botei a mão nele e falei: olha, todo demônio que está aí nessa vida vai sair daí em nome de Jesus. Irmão, quando eu falei isso, ele soltou uma gargalhada diabólica, a voz dele ficou grossa, e ele falou: daqui eu não saio, ele é meu cavalo, eu vou te matar, vem para cima de mim, irmão. Eu me arrepiei todinho, eu falei: Jesus, cadê as irmãs do circo de oração? É porque a gente não ora, mas quando a chapa esquenta, a gente lembra das irmãs que oram, né? Eu falei: Jesus, cadê as irmãs do circo de oração e tal? Ele: eu vou te matar, e aquele é meu cavalo, não sei o quê. E eu lembrei que eu estava de jejum, e eu lembrei que naquela época eu estava no negócio: está amarrado. Eu falei: eu vou falar também, está amarrado. E eu falei: você está amarrado em nome de Jesus. Como eu falei assim, irmão,
Ele jogou as duas mãos para trás, gente, e ficou me larga. Eu sem encostar um dedo nele, eu falei, funcionou! Deu certo, a coisa funciona mesmo. Aí eu falei, quero resolver. Ele começou a gritar. Aí eu senti a presença de Deus. Aí Deus me deu autoridade. Aí é bom ser crente nessa hora. Estar com a vida de jejum, de oração, de altar, porque o Espírito Santo enche você, aleluia, e te dá uma autoridade que vem lá do alto, aleluia. E eu falei, olha, você não ia sair daí se eu fosse te tirar, mas quem vai te tirar não sou eu, é Jesus que está na minha vida, em nome de Jesus, sai agora. Quando eu falei, irmão, ele caiu no chão desmaiado, eu falei, Jesus, matei o homem. Isaías tentando acordar ele, veio duas moças de shortinho, tomara que não caia, que estava rodando na rua assim, e viu aquele homem caído, tentando levantar. Moço, o que houve aí? Eu falei, não, ele está endemoniado, eu estou expulsando o demônio dele. Vocês querem me ajudar? Irmão, não deu nem a paz do Senhor, só vi elas correr assim. E ele voltou assim, com outro semblante, gente. Ele falou, quem é você? O que eu estou fazendo todo sujo assim? Olha só, a pessoa não está endemoniada, às vezes nem percebe, é cavalo do diabo, nos drogas, nos vícios, tanta coisa que ela nem tem conta, tem noção do que está acontecendo na vida dela. E eu falei, Isaías, eu sou crente, eu estou falando de Jesus para você, você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele levantou as mãos chorando, aleluia. Eu falei, vai para uma igreja evangélica. Irmão, e Deus começou a me dar experiência. Quando eu comecei a envolver com missões, até ir para o campo missionário. Mas eu gostaria de dizer aos irmãos que há muita gente hoje sentada à beira do caminho mendigando, clamando, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Eu gostaria que vocês vissem a situação do mundo de missões hoje. Não sei se já viram aqui. Põe aí, por favor, querido. Olha a situação do mundo hoje de missões, irmãos, como está o mundo. E quantos Isaías, quantos Bartimeus que estão cegos, sentados à beira do caminho mendigando, né? Jesus nos disse há 2000 anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então, como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder, devemos primeiro classificar os 7 bilhões de pessoas na Terra hoje em 3 grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo, analisar nossa força missionária. Terceiro, analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos estes nós que aceitamos Jesus como Salvador. Ser de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no ser são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento, vemos 38% da população mundial que tem acesso ao Evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm aquela pessoa que conhece o caminho, mas não quer aceitar Jesus como Salvador. Amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado Mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Agora aí está o maior desafio. 4 pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Cristo. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas. Como ouvirão se não há quem pregue? Eles não têm acesso ao Evangelho. Não existem Bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de Mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Quantos missionários temos? Em cada 1.800 cristãos no mundo C, decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos a maioria os missionários estão indo para o mundo C? Vai para o mundo C, onde já conhecem os missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm Bíblias e igrejas estabelecidas.
25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de boa acesso parte a igrejas e Bíblias. Isso deixa apenas 3% do onde mais precisa de missionário alcançar o mundo A, a parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o Evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, dinheiro para enviar missionário agora ganham um total de 42 trilhões de dólares e juntos eles oferecem cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. Isso 700 bilhões vai para as igrejas cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você está ali no meio também. Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada. Só 2% que vai. Dos 700 bilhões doados em todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões. Qual que vai para missões? 45 bilhões. 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares. Dividir os 45 bilhões, 39 vai para o grupo. 37% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há Bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para 12% a cada um. Aqueles que têm acesso à mensagem do Evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares, ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões que entra vai para onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para seus animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao Evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você: o que você vai fazer para mudar isso? Será que Deus está contente com esse quadro da igreja? E nós somos aquele grupo que já ouvimos e aceitamos. Agora eu poderia instalar nesse grupo que só vai 1% de recurso e 3% da força missionária. É para pensar um pouquinho. Eu gostaria que colocasse um pouquinho da família Araújo, para os irmãos verem o nosso trabalho um pouquinho lá na África. Vamos para a África agora, um pouquinho para ver. Aí a minha família, minha esposa e meus 3 filhos, Esther, Daniel e Samuel. Todos eles nasceram lá na África. Volta só lá um pouquinho. Todos eles nasceram lá na África. E Esther, Daniel e Samuel, todo no Antigo Testamento ainda. E era para nascer só 2. Minha esposa teve problema de pressão, de eclâmpsia e 2 cesáreas. Então, quando eu vim no Brasil, o missionário tem plano de saúde. Meu plano é plano divino. Tem direito à remoção por carruagem de fogo, né? É uma bênção esse plano, cobre todo o território. Eu vim aqui, eu fiz uma operação aí em 99 para não ter mais filho, né? Meu irmão conseguiu aí e tal, aquele jeitinho e tal, tem médico aonde e tal, vamos lá, eu operei para não ter mais filho. Voltei para a África, desliguei na terra, mas não desligou no céu. Veio Samuel, meu 3º filho, né? Mas eu liguei para o médico de lá da África, eu liguei para o doutor, falei: doutor, e agora? Falhou o trem aqui. Aí eu falei: acontece, pastor Joãozinho, fazer o quê, né? A coisa e tal, é raro, mas acontece. Eu falei: doutor, em sua homenagem, se for menino, eu vou chamar de Vazek. E se for menina, vai chamar o nome dela de Tomia. E se vier gêmeo, vai ser Vazek e Tomia, né? Mas, irmãos, tive os 3 filhos lá, uma bênção, aleluia. Criado lá na África.
Eu vim aqui no Brasil com eles, teve uma irmãzinha de uma igreja, toda igreja tem uma irmãzinha desavisada, né? A irmãzinha falou: Joãozinho, teu filho nasceu na África. Eu falei: nasceu, irmão, todos três. Eu falei: sim. Ué, mas eles são branquinhos. Irmã, então se ele tivesse nascido na China, eles iam vir com o olho puxado. Como é que eles têm aí, né? Mas é uma bênção. Pode passar aí. Meus filhos hoje falam 5 idiomas, gente. A mais nova ali, a mais velha, Esther, acabei de vir semana passada lá com o Paulinho. Ela ganhou uma bolsa de estudo lá nos Estados Unidos, irmãos, fazendo arte, está quase de graça lá. E ela já arrumou um emprego de faxina lá na universidade, que vai quase custear ela. E Deus faz milagre. Aquela faculdade lá é só para milionário ou para missionário, né? Então eu entrei dentro do missionário. Então Deus cuida da gente, aleluia. A melhor decisão que eu fiz foi ir para a África. Pode passar aí, querido. E aí está mais um slide aí para os irmãos verem o trabalho que fizemos há 20 anos lá. Começamos com a igreja de palha, sem recurso. Hoje está a igreja sede principal, que eu deixei como nacionais. Nós temos 13 igrejas para a glória do nome de Jesus lá. Aleluia. Pode passar aí. Aí a outra, minha esposa dando aula de fantoche. Eu fiz a PEC para trabalhar com criança. Eu também conto muitas histórias africanas. Tem mais criança que formiga lá na África. Nós fizemos a EBF lá. Sabe quantas crianças deu na EBF, irmão? 1.600 crianças na EBF. E a gente só dá lanche no último dia. Então é muita criança. Quem aqui é professor de criança aqui? Levanta a mão. Amém. Tem uma fichinha para vocês preencher ali no final ali. E tem vaga ainda. A gente faz fantoche. Aí a outra igreja, como começou, debaixo de árvore, ensinando. Hoje tem essa multidão lá, adorando Jesus como Salvador, para a glória do nome de Jesus. Pode passar. Aí é outra igreja, batismo. Essa aldeia aí, a gente foi pegar areia de rua para construir a igreja sede. E o pessoal da aldeia falou: a areia de chuva que fica na estrada. O pessoal da aldeia falou: vocês estão levando nossa areia, não vai deixar nada para a gente não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, a gente ia comprar o tijolo pronto. Por isso que a gente está pegando dinheiro, areia aqui. A gente só tem Jesus, pode abrir uma igreja aqui. Ele: então abriu uma igreja na aldeia. E o primeiro a se converter foi o Kumaki, o nome dele. Ele tinha 4 esposas, gente. As 4 aceitaram Jesus como Salvador. Eu falei: Jesus, como é que eu vou dar encontro de casal aqui? Pastor está aqui, pastor, para separar a briga de uma mulher só para um homem já é difícil, imagina 4, viu? Olha a situação que eu fiquei já. Mas ele falava: pastor Joãozinho, quando o evangelho chegou já estava todo errado. Mas meus filhos, vai ter uma esposa só, como diz a Bíblia, aleluia. Então estamos mudando uma geração. E eu falava: pior, gente, não é 4 esposas, não. Pior é 4 sogras. Eu nunca briguei com minha fala da sogra, eu nunca briguei com minha sogra esses 20 anos que eu estou lá na África, né? Ela nunca foi lá me visitar, né? Então, esse é o carro da missão. Quem vai batismo vai de conforto no carro. O carro cabe 40, mas a gente só leva 39 para encher muito, né? Uma vez eu estava indo batizar, irmão. Essa tampa de trás abriu, caiu igual boliche, assim, todo mundo lá: pastor, para! Eu parei, levantei os irmãos, graças a Deus não quebrou nada. Irmão, eu me divertia naquela. Você não está rindo, né? Aí a outra igreja também, uma bênção lá, pode passar. Aí essa menina recebeu o nome da minha filha, e é um carinho muito grande que eles tratam a gente. Pode passar. Essa é outra igreja aí que eu preguei lá e falou: pastor Joãozinho, nós estamos cansados de fazer cerimônia com o diabo. Ensina a gente a chegar lá no céu também. E abrimos mais uma igreja. Então a gente está precisando de obreiros lá também. Pode passar. Aí a outra, futebol, eles amam futebol. Teve uma guerra, destruiu o país todo, eu perdi minha casa, bomba. Eu voltei lá. Eu fui para o Senegal, voltei, o país todo arrebentado, minha casa, roubaram tudo que eu deixei, imóvel, carro na garagem. Eu vi 3 jovens passando assim, eu falei: vocês viram quem roubaram minhas coisas aqui? Ele falou: não, pastor Joãozinho, não vimos ninguém não.
E ele estava com a minha camisa, Missão Canholas. Fui para a igreja toda queimada, o guarda com a metralhadora me pegou, o que você está fazendo tirando foto? Pegou minha máquina e falou, você não pode estar aqui, o país está em guerra. Eu falei, eu posso, tanto posso que eu estou aqui, eu sou padre dessa igreja aqui. Falei, você é padre daqui? Eu falei, sou. Mentira, você é espião? Não. E minha perninha tremendo, né, irmão? País em guerra lá, cara com um soldado, poderia simplesmente me eliminar. Eu perdi mesmo a máquina de foto mesmo. Falou, você é da onde? Você é francês, não sei o quê? Eu falei, não. Você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele, Brasil? Bebeto, Romário, Ronaldo, futebol, aleluia! Falei, padre, todo dia tira uma foto comigo. Então, ele falou, padre, brasileiro é bem-vindo aqui na África, aleluia. Pode ficar à vontade, se alguém mexer, é só falar comigo. Eu falei, glória a Deus pelo nosso futebol. Não aquele 7-1 que teve, né? Então, cada vez que eu vou, eu levo material, chuteira, bola, eu levo coisa, porque temos várias escolinhas de futebol em Senegal, Guiné-Bissau, Egito. Quem é bom de bola aí, levanta a mão. É o careca mesmo. E joga um bolão, tem vaga para técnico lá ainda, entendeu? Aí esse aí é muçulmano, Lamine é muçulmano, aceitou adolescente, hoje ele é pastor para a glória do nome de Jesus, ele está pastoreando uma igreja. Das 3 igrejas que temos, 7 já estão nacionais, aleluia. Pode passar. Aí eu trabalho em equipe em vários países, então se for solteira, tudo, tem como trabalhar junto para levantar a igreja. Aí é seminário teológico nós temos, né? Abrimos um seminário teológico lá, uma bênção. Estamos formando obreiros locais. Quem é professor de teologia aqui, tem vaga para você lá. Se você ficar lá 10 anos, eu pago para passar, só de ida. Né? Mas assim, se quiser visitar, pastor, tirar umas férias merecidas, pode ir lá que a gente vai junto. Estou indo sempre para lá, vai ser uma bênção. E tem obreiro. Então temos escolas, 6 escolas com 400 crianças. Aí é minha esposa. E não dá para falar tantos milagres que Deus está fazendo, mas nós estamos mudando uma geração através do ensino bíblico e todas essas crianças têm aceitado Jesus como Salvador. Aleluia. A gente dá merenda para ela, o Estado nunca deu merenda, não dá nada, mas a gente pode dar um arroz, dar uma coisa. Eu fiz um projeto de festa. Olha quantos foram batizados já nesses 20 anos. 2.800 africanos batizados para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Aí eu pegando, né, a língua lá é crioulo, a língua corrente lá, crioulo. João 3,16 diz, Babia Deus, ama Tite de muito demais, toque dá-se único filho, para tudo que eu consertar, e catapiro demais, está tendo vida com catacava. Entenderam, irmão? É a língua que eu pregava, a língua que eu falava, e a língua que você vai falar se você for para lá. Amém? Aí a piscina lá de casa, cabe 10, mas eu só deixo 100 de cada vez para não encher muito, né? E é uma benção. Pode passar, filho criado lá. Aí eu fiz um projeto de vestido de noiva. Eu levo, pastora Renata, vestido de noiva, e a gente aluga e dá para as moças de graça das nossas igrejas. A gente cobra 3 cadeiras para a igreja, um aluguel de vestido de noiva. Então, se tiver alguém aí, já tem vestido de noiva lá, o noivo vem grátis na promoção para você. É a sua chance. E se você está aqui, tiver um vestido de noivo empoeirando lá, que você não vai casar de novo, me dá, que eu levo para a África e a gente está juntando lá. E depois tem um projeto de pesca atrás, que nós compramos barco, motor para pescar e dar comida para as crianças, né? Aí a outra igreja, como começou e como está agora. Então não dá tempo de falar, mas são 3 igrejas que nós temos lá. Pode passar. Aí é o batismo em Senegal, a minha filha está ali. Não sei se dá para identificar onde está minha filha, é difícil, né? Mas ela está ali no meio ali, e batizando ali as africanas, e está na praia um pouco deserta, porque é difícil, para ele não sofrer perseguição. Muitos muçulmanos apanham, expulsos de casa. Não dá tempo de falar aqui várias experiências que nós tivemos lá. E aí eu levei uma cadeira de dentista, porque eles arrancam o dente lá, às vezes não tem dentista sem anestesia, gente. O professor nosso falou, pastor Joãozinho, arranca meu dente.
Eu falei, Duarte, eu não sei arrancar dente. Eu fiz eletrônica ali, Henrique Laje, né, que eu estudei, eu fiz eletrônica, se você quiser eu te dou um choque. Aí ele, mas pastor, o senhor é branco, arranca esse dente. Eu falei, não é assim não, meu filho. Aí me leva na casa do senhor que arranca. Aí eu levei Duarte lá, vem cá, vai quando você é Duarte. Chegamos lá na casa do dentista, irmão. Aí o dentista foi, senta aí, Duarte, senta aí. Aí Duarte sentou no chão mesmo, né? Ele foi lá pegar a ferramenta de arrancar dele. Ele me veio com um alicate de consertar carro. Eu falei, Jesus, e anestesia, Senhor? Nem um porrete para dar uma anestesia. E pegou, giratória na cadeira. Olhou a cabeça. Pegou alicate. Cala a boca aí. E tá feio a coisa. Qual o dente do Duarte? Pastor, pega aquele alicate ali para mim. Só vi Duarte gritando. Aí vem Duarte, pastor Joãozinho, muito obrigado. Eu falei, que obrigado, rapaz, eu fui cúmplice desse crime. Vamos embora daqui. Ele, não, pastor, ainda tem que pagar. Eu falei, meu Deus, ainda tem que pagar. R$5, gente, para arrancar dente sem anestesia. Você está rindo, eu vou arrancar seu dente. Quem não fizer isso, quem não comprar café aqui, eu vou arrancar dente aqui. Irmão, aí eu ganhei aquela cadeira, eu levei para lá. Então eu estou precisando de dentista lá. Esse aí foi para lá, volta lá um pouquinho só. Esse foi para lá, ficou 15 dias, irmão. Eu levei um dia em cada aldeia, um dia em cada igreja, um dia em cada escola. Era uma fila enorme. Ele em 15 dias arrancou 240 dentes, filho, com anestesia. A mão dele estava inchada de tanto arrancar dentes. Se eu fosse contar aqui, aí que vocês iam rir mesmo. Mas a cadeira está parada, precisando de um dentista lá. Tem dentista aí? Levantou. Eu sei que ninguém vai levantar mais a mão daqui para frente. Eu não vou nem perguntar mais nada, não. Essa irmã Luísa, ela está com um filhinho, elas estão carregando água para construir igreja, irmão. Aquela igreja é tudo na base do mutirão, gente, que coisa linda. A irmã Luísa foi uma das primeiras crentes de uma aldeia a aceitar Jesus. E ela, uma vez eu estava pregando na igreja, ela veio com a cordinha entrando na igreja e na ponta da corda tinha um porco. E parece que o porco não queria assistir aquele culto naquele dia. Irmã Luísa puxava a corda e o porco. Eu parei de pregar, ela veio com o porco, amarrou no culto. Eu falei, irmã Luísa, eu falei para trazer pessoas para a igreja. Aí ela, mas pastor Joãozinho, o senhor não falou que tem que trazer o dízimo para o altar? Ah, é o teu dízimo? O porquinho dormiu lá. No ano novo eu comi o dízimo da irmã Luísa. Você está rindo aí? Como é que está teu dízimo, hein? Mas nem vou falar nada para não dar choque. Mas é cada história, esses aí também. É em frente à minha casa. Essa turma aí é balanca, são gente quase boa, esses meninos. É etnia que mais se convertia lá. Pode passar outra foto. Esse rapaz aí, Marcos, a sobrinha dele aceitou Jesus. E falou, pastor Joãozinho, vai orar pelo meu tio. Eu falei, vamos lá. Cheguei lá e vi esse rapaz acorrentado. Fizeram um feitiço para ele, lá muita feitiçaria na África. Ele estava endemoniado, violento. A mãe não sabia como expulsar demônio, botou corrente nos pés dele. Ele andava de corrente, não podia correr, né? Às vezes preso dentro de casa. E eu me deparei com essa situação. Ele estava 6 anos na corrente, gente. Eu comecei a jejuar e orar, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Depois de um mês de jejum, nós fomos lá, expulsamos o demônio de Marco. Marco aceitou Jesus como Salvador e abriu um cadeado que estava prendendo ele, aleluia. Até hoje ele está liberto para a glória do nome de Jesus. Pode passar aí. Aí a apresentação de crianças, no meu feito eu tenho mais de 1000 fotos, né? Os feiticeiros que colocam nome nas crianças, e os muçulmanos também escolhem muitas vezes o nome das crianças. Quando as africanas vão apresentar os filhos que nasceram, elas pedem para o pastor escolher o nome no dia da apresentação. Alguns lugares virou tradição, e eu que escolhi o nome das crianças, irmão.
Tá cheio de Joãozinho, né? Eu fui lá ano passado, vários Joãozinhos. Pastor, sou eu, quem é você? Eu sou Joãozinho. Ah, é você que é o filho do Brian, é você que tal. Então, eu falei, amém. Glória a Deus, pode passar. Pode passar o coral das mulheres. Eu sei, pastor, que o senhor falou que. Não falou nada. Vamos lá, passa aí. Melhor ficar quieto mesmo. Passa o coral das mulheres, gente, da nossa igreja sede lá, que eu era pastor lá, e passei para eles. Elas amarram caroço de manga no pé, né, e ficam dançando e fazendo esse som aí de Chicago, ó. O coral da minha igreja lá das mulheres. Não todas essas aí estavam adorando Satanás, fazendo feitiçaria. Hoje estão adorando Jesus Cristo como Salvador, aleluia. Não tem preço uma coisa dessa, não tem preço. Pode passar. Outro, pode passar, pastor Nhaia pegando comida. Às vezes você tem que comer como eles também. Às vezes tem que comer com a mão, né? Jesus comeu com a mão também. Isso aí foi de uma aldeia que eles pediram para mim ensinar o caminho do céu. Então nós fizemos uma comida, a aldeia toda comeu. E esse camarada foi lá, também foi botar na quentinha dele um pouquinho para comer depois. Jesus comeu com a mão, ele falou, aquele que pôr a mão no prato comigo será meu traidor. Então não estava lá, se quiser comer com a mão, eu como. Você comeria com a mão para ganhar uma alma? Eu comeria até com o pé, entendeu? E assim que a gente está ganhando mais de quase 3 mil almas já foram salvas pelo Evangelho, por causa da gente se aproximar um pouquinho da cultura. Pode passar João Pilando, pastor João, já está acabando já. E aí a gente tem os irmãos da igreja, e elas vão plantar o arroz, vai colher, vai descascar, vai pilar para depois comer. É tudo mais fácil, né? E a gente se diverte lá também. Eu jogava mais fora do que dentro lá também. Então a gente faz entra dentro da cultura também, né? Como que eles comem, vivem como eles vivem, na medida do possível, é claro, e a gente ganha eles para a crítica. Mas se você for lá, você vai ver isso tudo lá, vai passar por isso, se você quiser. O pessoal fala, vem para Israel, vem pisar onde Jesus pisou. Eu falo, vamos para a África pisar onde Jesus não pisou, né? Pode passar. Põe aí a marcha para Jesus, irmãos. Era o último que eu gostaria que vocês vissem. Eu preguei nesse dia lá o que Deus está fazendo lá no país. A marcha para Jesus. Tem um outro vídeo aí também, que é sacrifício de animais. Mataram 400 vacas, mas eu não vou passar não, porque os irmãos ainda vão juntar ninguém. Olha só, subir na marcha para Jesus. Eu que preguei nesse dia aí. Pregador internacional lá. Tudo adorando Jesus como Salvador. Deus está fazendo um avivamento, Ele está trabalhando nas nações, aleluia. Aleluia, você pode glorificar o nome de Deus, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Essa é a minha vida, gente. É um resumo que eu dei aqui do que eu estou fazendo por esse mundo afora aí, tirando os cegos que estão sentados à beira do caminho, me engano. Precisamos.